E eu vou ler só uma passagem aqui que fala sobre Sansão. E ela está no livro de Juízes, capítulo 16. Nós vamos ler só no final, aonde a mentira, né? O engodo, o engano, faz com que um homem caia, faz com que uma mulher caia. Está escrito assim, 16, 17. Lá já está escrito assim: descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Amém. Quando o anjo de Deus falou com a mãe de Sansão, com o pai de Sansão, foram determinadas algumas coisas que deveriam ser colocadas em prática na vida da mãe de Sansão, do pai de Sansão e principalmente na vida de Sansão. E foi feito para ele um voto de nazireu, e enquanto esse tempo estivesse, durante o tempo da vida de Sansão, se esse voto fosse cumprido, então Sansão teria na vida dele uma força sobrenatural, uma força maior do que tudo aquilo que poderia se pensar em um homem. Por mais forte que ele fosse, a força de Sansão seria extremamente maior. E Sansão, então, ele cresce. Se eu não estou enganado, ele se torna o 12º juiz de Israel. E fala, Sansão, ele foi juiz perante Israel durante aproximadamente 20 anos, irmãos. E fala, são poucas as passagens que falam aqui, mas falam de alguns feitos de Sansão enquanto ele estava debaixo do voto daquilo que Deus tinha falado com ele, com a mãe dele, com o pai dele, o que foi passado para ele, enquanto ele obedecia aquilo que Deus tinha colocado na vida dele. E ele segue crescendo. Aí fala sobre o nascimento de Sansão, sobre o casamento de Sansão. E Sansão começa, irmãos, a ter as experiências, né? As experiências da vida. Assim como cada um de vocês tem as suas experiências de vida. Então, quando você é criança, você tem experiências de criança. À medida que você cresce, você começa a ter experiências mais difíceis, mais complexas, e isso começa a fazer parte da sua vida. E dentro dessas experiências mais difíceis e mais complexas, muitas dessas vezes, nós nos encontramos perante mentiras. Por quê? Essas experiências da vida, muitas delas são feitas mediante mentiras que aparecem nas nossas frentes, na nossa vida. Para o quê? Para nós nos afastarmos daquilo que Deus colocou para nós seguirmos. Então, começam a ser colocados coisas boas e coisas
ruins. E entre essas colocações de coisas boas e de coisas ruins, nós precisamos fazer escolhas. Então, Sansão se casou, e ele se casou com uma mulher que não era da tribo de Israel. E ele propôs, um pouco antes de acontecer isso com Dalila, ele propôs. E olha, irmãos, se a gente ver a vida de Sansão, ele teve várias falhas na vida dele. Mas, enquanto ele estava respeitando e aceitando aquilo que Deus tinha colocado na vida dele, a força de Deus continuava nele. Então, isso a gente pode tomar como exemplo para cada um de nós também. Nós falhamos, nós erramos, mas enquanto o nosso objetivo, enquanto a misericórdia de Deus estiver nas nossas vidas, nós continuamos trilhando. Enquanto nós nos esforçarmos, nós continuamos trilhando. Nós não devemos errar, mas Deus perdoa pecados. E Deus transforma os nossos corações todos os dias, para que a gente possa conseguir trilhando rumo ao reino dos céus. E Sansão casou com uma mulher que não era de Israel, e ele propôs um enigma para o povo que combatia eles, e ela descobriu o enigma, contou para os inimigos de Sansão, e Sansão perdeu aquilo que ele havia colocado em prática para ter um objetivo na vida dele. Por quê? Porque a arquitetura da mentira agiu na vida de Sansão. E o que eu quero falar para os irmãos como arquitetura de mentira, irmãos? A mentira, ela leva ao engano, porque ela mente e te leva ao engano. Ela leva ao falso testemunho, porque é a mentira que é contada para que um falso testemunho seja dado. A mentira leva ao adultério, porque ela te dirige por caminhos tortuosos. E Sansão estava com Dalila e achava que ele poderia, de certa forma, confiar. Mas Dalila tinha um outro objetivo na vida de Sansão. O objetivo dela era ganhar uma determinada quantia que foi dado a ela, para que ela pudesse tirar do coração de Sansão aquilo da onde vinha a força dele. E eu quero dizer uma coisa para vocês, igreja de Deus: o mundo está agindo da mesma forma com você. A sua carne está agindo da mesma forma com você. Embora você muitas vezes ache que você está fazendo aquilo que é correto, a sua carne pode estar te enganando. O seu coração pode estar te enganando. Então, Sansão estava bem, estava com Dalila, e se passam os dias e você não me ama, e você não atende o que eu quero saber de você, e você não responde aquilo que eu estou querendo te falar. E Sansão já tinha passado isso. Ele já tinha passado um pouco antes isso, com a mulher que ele havia casado. Ele já tinha passado, e ela traiu Sansão, e Dalila também traiu Sansão. Mas sabe o que acontece com a gente, irmãos? Muitas vezes, Sansão era um homem muito forte. Então, quando ele falava, o Espírito Santo, né? O Espírito de Deus se apossava da vida dele, ninguém podia segurá-lo. Então ele falava: que mal alguém pode me fazer se a força física estava sobre ele e ninguém podia detê-lo, ninguém podia enredá-lo, ninguém podia sobrepor sobre a força que Deus dava a ele. E muitas vezes Deus nos dá uma determinada força e nós começamos a achar que nós somos invencíveis. E quando Dalila está então
ali com Sansão, ela está o quê? Mentindo para ele. E o que eu quero falar para vocês, Igreja de Deus, muita gente, nós, em muitos momentos, estamos deixando a mentira entrar no nosso coração. Então, Dalila pergunta para ele assim: de onde vem a sua força? E aí ele mente para Dalila. Ele mente e fala assim: olha, se me amarrarem com tendões frescos, ele dá um número aqui de tendões que tem que... se me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Então ele sabia que ele não era igual a qualquer outro homem. Irmã, você não é igual a qualquer outra mulher. Irmão, você não é igual a qualquer outro homem. Repousa sobre você um espírito sobremodo excelente. E se nós perdermos isso, sim, aí nós nos tornamos... Por isso que a mentira não deve estar nos nossos lábios. E fala a palavra de Deus. E tinha homens escondidos ali. Quando ela fala, Sansão, os homens estão vindo sobre você. O que ela pensou? A Sansão já perdeu a força, né? Mas ela não sabia que Sansão também estava mentindo para ela. Mas a força de Sansão ainda estava sobre ele. Porque ainda ele não havia feito aquilo que Deus havia condenado para que ele fizesse. Seria condenado se ele fizesse. Então, a força estava sobre Sansão, ele arrebenta aqueles tendões e continua livre. E vai, irmãos, e vai assim, e vai de novo, e mais uma vez, e mais uma vez. E deixa eu falar para vocês, a mentira age na vida de vocês exatamente dessa forma. Ela age a primeira vez, aí você vence. Ela age a segunda vez e você vence. Ela age a terceira vez e você vence. E ela vai agindo na sua vida. Mas num determinado momento, irmãos, a arquitetura, o que ela monta, por exemplo, você pega Ananias e Safira, né? Eles combinam a mentira e vão lá na frente e falam a mentira. Eles já tinham arquitetado. E o que é arquitetar? O que é fazer a arquitetura? Os irmãos sabem o que é? É fazer o desenho, é fazer a forma. Por exemplo, esse templo aqui, teve uma arquiteta que veio aqui e viu esse templo pronto antes dele estar pronto. Então, ela fez o desenho da frente, ela fez o desenho do templo, ela viu as janelas, ela viu todos os departamentos, as salas, e ela fez isso. Aí foi entregue para alguém que pegou essa arquitetura e falou assim: para fazer esse trabalho precisa dessa quantidade de pilares, isso já tudo desenhado, mas com tanto de ferro, com tanto de concreto, tem que ir tanto de areia, tem que ir tanto de pedra. Então, fez toda a parte de fundação para que isso fosse construído. E a sua vida, meu irmão, a sua vida, minha irmã, também foi construída como uma construção. Ela também foi toda elaborada para que você pudesse exercer e estar aqui hoje pela misericórdia de Deus. E imagine que nós estamos aqui nesse local e
alguém que não participou de como esse templo foi construído, fala assim, mas por que vocês estão fazendo, um exemplo, 2 estacas aqui? Se fizer só uma, o preço vai sair o quê? Menor, mais baixo. E se vocês, ao invés de usarem uma determinada fiação aqui, se usar uma fiação mais simples, vai fazer com que o preço caia e vocês construam mais rápido. Mas nós estaríamos aqui dentro. E a mudança de planos daquilo que Deus colocou na sua vida é muitas vezes porque a arquitetura da mentira está agindo na sua vida. E, irmãos, não se deixem enganar, viu? E quando Dalila está falando com Sansão, Sansão já tinha tido outras experiências, né? Falei isso para vocês. Ele já tinha tido outras experiências onde ele foi o quê? Enganado. E tem muita gente que, se a gente não tomar cuidado, ela começa a cair no caminho do erro, do engano. Então, o que a palavra de Deus aconselha para a gente? Examina sempre o Espírito que fala com você. Examine, igreja, viu? Quando alguém vir falar alguma coisa para você, procure saber se o que ela está falando é verdade ou é mentira. Sabe por quê? A mentira te tira da igreja. A mentira tira você da igreja. A mentira faz você tomar aquilo que não é teu. A mentira, ela faz com que você lance, sabe o quê? Falso testemunho. Então, quando vierem falar com você, porque o que aconteceu com Sansão aqui? Há pouco tempo antes, alguns anos, não sei, porque a Bíblia não menciona a questão de tempo, ele tinha derrotado os filisteus. Ele tinha colocado fogo na seara dos filisteus. Ele tinha lutado com uma queixada, né, de jumento, e ele tinha derrotado muitos homens. Ele tinha vencido. Os homens vinham Sansão. Quando eles viam Sansão, eles corriam, eles se afastavam, porque falavam assim, nós vamos perder. Por quê? Porque Sansão estava, irmãos, trabalhando exatamente nos planos de Deus. E o que o inimigo está querendo nas nossas vidas é que nós nos afastemos dos planos de Deus para as nossas vidas. Porque quando nós nos afastamos dos planos de Deus para as nossas vidas, nós começamos a cair. Porque os planos de Deus para as nossas vidas são perfeitos. Então, colocou fogo lá na seara dos filisteus. Estava vencendo vários homens. E de repente, Sansão se torna prisioneiro. E se nós não tomarmos cuidados, irmãos, nós nos tornamos prisioneiros, ao invés de nós nos tornarmos livres. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela nos orienta no caminho que nós devemos andar. Ela coloca o plano de Deus funcionando nas nossas vidas. E se nós não tomarmos cuidados, nós caímos na arquitetura da mentira. E quando nós caímos na arquitetura da mentira, nós começamos a arrumar, eu não queria falar essa palavra, né? Mas a arrumar desculpas. E aí, sabe o que eu falo? A culpa é do Gilberto.
A culpa é da irmã Sônia. A culpa é da Mariane. A culpa é da irmã Zélia. A culpa é do pastor Paulo. Porque nós estamos, irmãos, influenciados pela mentira. E a mentira, eu falei para vocês, ela desencadeia uma série de falhas nas nossas vidas. Por isso que, irmã, fale a verdade, porque a verdade liberta. A gente nota, né? O mundo está virado de ponta cabeça. E por que o mundo está virado de ponta cabeça? Por causa da mentira. Por isso que está escrito que Satanás é o pai do quê? Da mentira. Porque a mentira desencadeia todas essas coisas. E ela arquiteta, irmãos, a maneira. Por isso que, se nós formos ver algumas pessoas que deveriam estar, tem irmãos que a gente pode até, não deveria estar também, mas tem irmãos que a gente até poderia falar, não, tudo bem. Mas tem irmãos que deveriam estar aqui. Não poderiam faltar. Deveriam estar aqui, a não ser que esteja numa situação, esteja doente, isso pode acontecer. Mas tem irmãos que deveriam estar aqui, irmãs que deveriam estar aqui. E se você for questionar e verificar, e isso acontece em todos os ramos, viu, irmãos? Isso acontece em todos os ramos, acontece na igreja também. Acontece na igreja também. Então, deixa eu falar uma coisa assim que é importante para vocês. Quem não é fiel no pouco, Deus não coloca sobre o muito. E isso é palavra de Deus. E enquanto Sansão estava dentro daquilo que Deus colocou para ele, determinou para ele, irmãos, esteja dentro daquilo que Deus determinou para a sua vida. Esteja, porque talvez Sansão tenha falado assim, achei a pessoa que eu queria, a força não vai sair de mim, eu tenho a força que Deus me deu, os homens fogem de mim, então nada vai me acontecer, está tudo certo, e ele declara aquilo que ele não poderia declarar. E muitas vezes, irmãos, nós declaramos coisas que nós não deveríamos declarar. Nós falamos de coisas que nós não deveríamos falar. Deus te dá algo e você não fala, e você não faz. Mas aquilo que Deus não pede para você fazer, isso você quer fazer. E foi exatamente o que aconteceu com Sansão. Sansão, não é para falar aquilo que Deus te deu. E Sansão vai lá e fala. E daquele momento para frente, Deus se afasta dele. E Deus se retira de Sansão. E aí ele acorda e fala, cadê os homens que estão perto de você, Sansão? Aí ele vai, deixa eu ver a minha força. Cadê minha força? Aí é igual a gente, vai pegar um peso aqui, opa, está pesado. Antes não tinha peso para ele, antes não tinha dificuldade para ele, agora já não. Cegam Sansão, e Sansão passa, eu acredito que alguns anos, numa dificuldade tremenda, irmãos. E sabe o que Deus está querendo livrar da vida de vocês? Que vocês passem por essas dificuldades. Sabe o que Ele quer de você? Que você seja abençoado por Deus. Que mesmo na sua dificuldade, sabe o que Deus retirou da vida de Sansão? Quem sabe? Nós falamos aqui agora, que se Deus retirar isso da nossa vida, o que foi, pastor? Tirou o Espírito Santo, mas a palavra que nós falamos aqui hoje, a misericórdia.
Sabe por quê? Porque a misericórdia de Deus agia na vida de Sansão. Sansão fez algumas coisas que ele não deveria fazer, mas a misericórdia de Deus estava na vida dele. Aí Deus tira a misericórdia da vida dele. Ele se torna como qualquer homem. E assim nas nossas vidas, se Deus tirar da nossa vida a misericórdia, ou seja, se a misericórdia de Deus não estiver na nossa vida, para que serve a misericórdia de Deus? Para nos ajudar a passarmos os dias, para nos ajudar a vencermos as dificuldades, as tentações. E todos nós passamos por dificuldades, todos nós temos momentos difíceis na nossa vida. E Sansão estava passando por um momento difícil na vida dele. E ele poderia dizer assim, não vou. Deus continuaria, Sansão morreria, talvez velho, com muitos anos de vida, e estaria livrando o povo de Israel, e o povo de Israel perde Sansão. E sabe o que Deus não quer? Que a igreja perca você. Viu, obreiro? Viu, irmã? Viu, irmão? Deus não quer perder você. A igreja precisa que você esteja, que você lute. Viu, irmã? Você que pensa que as pessoas estão te perseguindo, a misericórdia de Deus continua na sua vida. E quando Sansão declara aquilo que ele não deveria declarar, sabe, irmãos, talvez você tenha até falado o que não devia. Talvez até por falado mentiras. Talvez você até tenha sido injusto nas suas atribuições. Mas eu quero dizer para todos vocês que a misericórdia de Deus ainda está sobre a sua vida. Ainda está sobre a minha vida. Talvez eu tenha sido injusto, mas a misericórdia de Deus continua na minha vida. Porque se ela não tivesse, irmãos, eu não estaria aqui. E muitos que não estão aqui hoje, a misericórdia de Deus continua na vida dele. Continua na vida dela. E essa deve ser a nossa batalha, o nosso ideal, o nosso objetivo. A misericórdia de Deus não separar das nossas vidas. Porque se a misericórdia de Deus for embora, junto com ela vai quem? Aí o pastor falou, está certo. O Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus em nós é a misericórdia de Deus nas nossas vidas. E a arquitetura, irmãos, a arquitetura é aquilo que é a maneira como é criada, né? E a mentira, ela é criada sem que haja o nascimento dela. Então, a mentira, ela é criada sem que haja o motivo. O que eu quero dizer para vocês, como que nasce uma criança? Ela nasce da união de um homem com uma mulher e a criança é gerada. A mentira, ela é gerada sem que haja nenhum motivo que poderia fazer com que ela vivesse. O único motivo da mentira viver é o nosso coração. É aquilo que eu desejo que seja verdade, mas que não é. E por não ser verdade, ela se torna numa mentira. E por ser uma mentira, ela me distancia de Deus e faz com que eu peque contra o meu irmão, contra a minha irmã, sem eu saber que eu estou pecando. Porque ela gera algo nas nossas vidas para que a gente seja
de certa forma, beneficiado por intermédio daquilo. Quando você tem um julgamento, e a pessoa mente no julgamento, ela está buscando o quê? O benefício próprio dela, porque se ela falasse a verdade poderia ser contra ela. Então ela engendra a mentira onde não existe, para que aquilo possa transformar a penalidade dela em absolvição. E aí que entra todo o engano e toda a dificuldade na vida das pessoas. Porque, eu vou falar de novo para vocês, o pai da mentira é o diabo. E isso está escrito, o pai da mentira é o diabo. Então, meu irmão, minha irmã, se a misericórdia de Deus ainda estiver sobre nós venceremos as dificuldades. Os irmãos estão entendendo? É uma palavra diferente, porque sabe por quê, irmão? Sabe o que Deus quer nos alertar? Ele quer nos alertar sobre algo que está vindo na nossa vida para nos afastar do Evangelho. E sabe como essas coisas agem? Então você pega lá, Sansão, 20 anos juiz de Israel, aproximadamente. E num determinado momento, Sansão perde tudo isso. Sabe por quê? Sansão sabia que Deus era verdadeiro. Sansão sabia que o arraial, aonde ele... Sabe, irmãos? Sabe o que a igreja é? O que nós somos aqui, quando a gente se reúne? O arraial de Deus. O arraial de Deus. Existem vários arraiais de Deus, né? Cada lugar tem um povo, como tinha as tribos de Israel... Tem o povo, nós somos o arraial de Deus, nós vivemos no arraial de Deus, porque Deus habita aqui no nosso meio. Se você vai para sua casa, Deus continua com você. Se nós estamos aqui reunidos, promessa do Senhor Jesus Cristo estar no nosso meio. E quando nós estamos no arraial, Sansão sabia que ele habitava no arraial de Deus. Sansão sabia da misericórdia de Deus na vida dele. E Sansão vai e declara aquilo que não era para ser declarado. Sabe, irmãos, se a gente não sabe, é melhor a gente não falar. É melhor não falar, porque se eu falar e aquilo não for verdade, o que eu estou falando? Uma mentira. E a mentira, ela destrói famílias. A mentira, ela destrói igrejas. E o que nós temos que vigiar? Todos vocês têm que vigiar, para que a verdade sempre esteja no nosso meio. E se vocês notarem alguma falha, pode falar, pode conversar, pode perguntar. A verdade tem que estar no nosso meio. Porque está escrito assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando vier no seu coração, no meu, vou falar do meu coração, né? De falar de algo que eu não sei. E alguns homens de Deus já até falaram, né? Senhor, eu falei de coisas que eu não sabia. Eu falei de coisas que estavam escondidas para mim. E eu achei, sabe, irmãos, e isso acontece muito nas nossas vidas, acontece na vida de obreiros, acontece para o esposo, acontece para a esposa, da gente falar de coisas que a gente não sabe. E quando você fala de coisas que a gente não sabe, a divisão, a linha que divide entre a verdade e a mentira, ela é muito tênue. E você pode estar falando mentira,
E a mentira te destrói, a mentira te tira dos caminhos do Senhor. E sabe qual é o primeiro papel da mentira acontecer na vida de vocês? Uma das primeiras coisas que acontece, e eu vou falar, irmãos, porque hoje é dia de meditar nessas coisas. Nós vamos orar daqui a pouco, nós vamos cantar mais, vai ter mais palavras, mas eu preciso falar para vocês. Uma das coisas que a mentira quer fazer na vida de cada um de vocês é tirar você de onde você está. É tirar você do caminho do Senhor. É tirar você da comunhão com os irmãos. E se a gente não estiver firmado na palavra de Deus, meus irmãos, nós vamos sempre ter algo como Sansão teve aqui, né? Como Adão teve, como Davi teve, como mulheres de Deus tiveram, como homens de Deus tiveram. Mas não foi minha culpa, Senhor, foi a culpa daquele que você colocou do meu lado, foi a culpa daquela que você colocou do meu lado, foi a culpa daquele irmão, foi a culpa daquele pastor. Mas a mentira vai, irmãos, eu também já falei isso para vocês algumas vezes, né? Sansão sabia que estava sendo enganado. Tanto ele sabia que estava sendo enganado, que quando ela perguntava para ele, ele falava, dessa forma. E não era. Até o momento que uma mentira contada muitas vezes, meus irmãos, ela acaba se tornando uma verdade nas nossas vidas. E tanto é que ele sabia que ele foi protelando, até que ele caiu. Irmãos, foge da aparência do mal. Viu, igreja? Foge da aparência do mal. Se a aparência do mal estiver na sua vida, mesmo que você ache que não tem problema, se for a aparência do mal, foge. Foge para que a mentira não tenha poder na vida de cada um de vocês, viu? Que Deus abençoe vocês. E lembra disso, irmãos, a mentira, ela é arquitetada. Então deixa eu falar só mais isso para vocês. Às vezes a gente ouve alguma coisa e a gente considera aquilo certo ou errado, sem saber das consequências que aquilo pode causar na vida de cada um. Porque, irmãos, eu vou falar de novo, nós somos o arraial de Deus. Então, hoje está aqui, sei lá, o pastor José Carlos está aqui, a Mariana está aqui, o Wilson Andreu está aqui, a irmã Vera está aqui, o arquiteto aí está aqui. Não é assim? O arquiteto não vê antes de acontecer? E Deus vê antes de acontecer, irmãos. Deus vê antes de acontecer. Ele já sabe os seus dias, viu, Wilson Andreu? Ele já sabe os seus dias para frente. Ele sabe o que passou e sabe os seus dias para frente. Então, o arquiteto, ele sabe. E a dificuldade de a gente falar algumas vezes daquilo que a gente não sabe é de você fazer com aquilo. O arquiteto fez o plano e eu vou lá e mudo a coluna, aquela coluna lá, eu falo, aquela não precisa, põe a parede inteira e põe lá. E a parede aqui vai ruir. E está escrito que aqui, é grande, né? O prejuízo, o mal que causa é muito grande. Então, irmãos, o que a igreja tem que fazer? A igreja tem que andar unida. A igreja tem que andar dentro da arquitetura que Deus colocou para cada um de nós. E para cada um de vocês, isso já foi falado várias vezes, eu volto a falar para vocês, para cada um de vocês foi dado um trabalho. Talvez o seu trabalho seja ficar aí no banco orando. A irmã Lourdes, a irmã é preciosa às vistas do Senhor, porque a irmã dobra o seu joelho e pede em nosso favor, Senhor, abençoa o pastor que vai pregar,
Abençoa aquele irmão que vai ofertar. Senhor, não deixe que a sua igreja seja enganada. A igreja não pode ser enganada, irmãos. Sabe onde é o nosso lugar quando tem culto? É aqui. É aqui. A gente possa estar junto. Ah, lá em Itaquera. É lá em Itaquera. Quando tem reunião geral, é aqui. Ah, lá em Suzano. É lá em Suzano. Lá a cidade de Tiradentes, pastor Domingos. É lá a cidade de Tiradentes. Quando pode estar aqui, estar aqui. Para que a engenharia da mentira. Sabe por quê, irmãos? Vou falar de novo para vocês. A mentira, quando ela é colocada perante a igreja, Deus sabe. E Deus fala, e Deus muda, e Deus orienta, e a mentira cai por terra, e nós não somos, como Sansão, cegados, né? A gente não fica cego, a gente consegue ver. E Deus teve tanta misericórdia na vida de Sansão, e eu espero que a misericórdia de Deus nunca se aparte de nós, irmãos. Aí Sansão vai lá, fica servindo lá, é motivo de riso, de zombaria, e ele poderia, o cabelo dele crescer até o pé novamente. O Espírito de Deus já tinha deixado Sansão. Ele já tinha, não podia ter tido navalha na cabeça dele, foi colocado navalha. Aquilo que Deus havia, né, colocado sobre a vida de Sansão já tinha sido tirado. Aí num determinado momento, ele está lá e fala: Senhor, me dá, Senhor, mais uma vez, que seja a última, Senhor, mas me dá mais uma vez do poder, da Tua graça, da Tua misericórdia na minha vida, mais uma vez, Senhor. Depois eu vou embora, Senhor, não tem problema, mas eu quero sentir de novo, Senhor, aquilo que eu sempre tive na minha vida e que eu nunca dei o valor que eu deveria ter dado, porque se eu tivesse dado o valor que deveria ser dado, eu não teria colocado navalha na minha cabeça. E Deus, a misericórdia de Deus vai novamente na vida de Sansão, irmãos. E a misericórdia de Deus já tem muitas vezes sido colocado nas nossas vidas de maneira que a gente não poderia ter mais. Mas a misericórdia de Deus continua nos abençoando, continua nos dirigindo. E olha, irmãos, daqui a pouquinho, olha, já é quase 20 para as 9. A gente vai orar, vai cantar mais um hino e vamos para as nossas casas. E a misericórdia de Deus não vai nos acompanhar. Sabe, irmãos, você deitar na sua cama e saber que Deus está com você? E a gente já não está nem frio mais aqui. Acabou o frio. Não está mais frio. Não está mais difícil. Não está mais, porque a misericórdia de Deus está aqui. E a gente às vezes se perde, né, irmãos, por tão pouco, por coisas mínimas que são oferecidas, por coisas faladas que não tem sentido. Não tem sentido, irmãos, porque está escrito que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Mas eu tenho uma certeza na vida de cada um de vocês, que se vocês continuarem firmes, a misericórdia de Deus vai continuar na sua vida.
Ou seja, o Espírito Santo não vai se apartar de você. E aí, se o Espírito Santo está em você, quais são os frutos que vocês dão? Fala aí alguns frutos aí. Qual é o fruto, né? Não são frutos, né? Qual é o fruto? É que esse fruto, ele tem... eu vou falar como se fosse uma mexerica, né? É um fruto, mas ela tem vários gomos, né? Ela tem vários gomos. Então, o fruto do Espírito Santo tem vários gomos. Qual é o gomo que... Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Qual é o gomo que está agindo hoje na sua vida? De repente você precisa da longanimidade. E é difícil ser longânimo. Não é que alguém ser longânimo com você, é você ser longânimo. É isso que é difícil. Alguém ser longânimo com você, irmãos, a gente sempre quer isso. Mas tem paciência comigo. O difícil é você ser longânimo. E tem gente aqui que precisa ser o quê? Longânimo. Mas o fruto do Espírito faz com que você possa ser o quê? Longânimo. Tardio em irar-se. Isso é ser longânimo. Quer dizer, era para mim aqui, aqui eu teria que ficar bravo, mas eu vou ficar aqui, vou esperar até aqui. Eu fui o quê? Longânimo. Eu alonguei a misericórdia por amor a alguém. E isso é fruto do Espírito. Quer ver um outro fruto do Espírito? Me fala outro fruto. Quem sabe? Domínio próprio. Eu ia falar, mas não vou falar. Eu estou falando quando vai falar de coisas erradas, né? Não é aquilo que é correto. Deixa eu falar, irmãos. Você pode falar com o seu pastor pode ouvir o que você tem para falar. O que você não pode é fazer fofoca. Mas falar com o seu pastor você pode. Você pode. E muitas vezes deve. Deve. Então, o que foi aí que vocês falaram agora? Domínio próprio, longânimo, domínio próprio. Que foi, Gilberto? Perdoar. Então, perdoar. Perdoar é fruto do Espírito. Que mais? Mansidão. Bondade. Que mais? Amor. Está vendo como amor é fruto? Que mais? É um dos gomos do fruto, né? E às vezes, irmãos, a gente tá com mais facilidade para um do que para outro. Agora, e o fruto da carne, irmão? Quem sabe? Me fala um fruto da carne. Um deles nós falamos aqui hoje. Mentira, né? Quer ver uma coisa que é fruto da carne? E isso daí, irmãos, misericórdia, misericórdia. Quer ver? Porfia, misericórdia. Deus vai, coloca as mãos, acerta, ajusta, termina, e aí eu vou e quero criar o quê? A luta novamente, a porfia, a disputa. Mostrar que eu sei e que eu posso decidir e que eu posso fazer, e crio na igreja um estado de embate. Porfia, deixa eu falar para vocês. Hoje, irmãos, é bom porque a gente tem tempo de falar dessas coisas.
porque a gente vigia, a gente vai tomar cuidado. Por isso que deveria ter mais gente. Deveria ter mais gente. Porque a gente precisa tomar cuidado com essas coisas. Vou falar para vocês, como eu já falei várias vezes. Irmãos, tem coisas que eu preciso falar para vocês. Que a igreja, que o obreiro precisa ouvir. Que a irmã, que o irmão precisa ouvir. A igreja é lugar onde nós deveríamos ter o quê? Paz. Então, paz é obra de quem? E guerra. Guerra é obra da carne. Está aí de novo, né? Guerra. Israel e Irã. Um jogando míssil no outro, né? Quem não tem nada é que paga o pato, né? Porque vai cair na cabeça de quem? Daqueles que são mais fracos. Deixa eu falar uma coisa para vocês importante na igreja. Pode ser que você seja forte. E de repente a maior luta que possa ser erguida, os mísseis que possam ser jogados aí de um lado para o outro, talvez não faça efeito na sua vida nenhum. Como certamente não está caindo lá na cabeça dos maiorais. Alguns maiorais de vez em quando vão embora também, mas são os mais bem protegidos. Mas pode cair na cabeça de um mais fraco. E está escrito assim, ó, melhor é você amarrar uma corda, uma pedra no seu pescoço e se atirar num rio, do que você fazer tropeçar um pequenino irmão. Quer dizer, vai ter mais rigor isso do que se você fizer isso, que é um absurdo, mas o rigor vai ser maior se você fizer tropeçar um pequenino irmão. Então, as obras da carne, do mundo, os frutos, eles estão aí colocados na nossa frente. E as coisas que são do Espírito também estão aí colocadas na nossa frente. Irmão, opta pelas do Espírito. Às vezes é importante você parar um pouquinho e falar, espera um pouco. Eu sei que o meu Redentor vive. Que Deus abençoe vocês, viu, igreja?